Flor de Lis se relacionando intimamente com outra mulher dentro do presídio. Será possível isso? Eu vou mostrar o que a defesa da Flor de Lis confirmou. Vou mostrar a indignação do ex-noivo dela em relação a tudo isso. Também iremos abordar sobre o AVC que a Flor de Lis sofreu hoje e algo muito sombrio por trás disso tudo. Quando a conta chega, meu amigo, chega de vez. Tá um vídeo forte e por isso eu quero contar com o teu like. É só um cliquezinho, você já sabe a praticidade, é rápido e é fácil. E do mesmo jeito é para você integrar nossa família. Se inscreve no canal para você ficar por dentro dos vídeos que postamos aqui todos os dias. Não fica de fora. E no final deste vídeo, para você que está passando por crise, por escassez, eu vou te apresentar uma oportunidade que pode fazer toda a diferença para você. De forma honesta, de forma segura, como tem que ser. E isso pode não apenas te ajudar, mas também possibilitar você ajudar a sua família. E quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. E mais uma vez o caso Flor de Lis volta a repercutir. E falar no caso Flor de Lis remete às origens desse canal. Os inscritos mais antigos irão se lembrar que nós acompanhamos durante um bom tempo o caso Flor de Lis até a prisão dela. E agora, pós-prisão, algo volta a acontecer. E nós vamos começar pela polêmica matéria do Felipe Campos, porque de acordo com essa matéria, uma influenciadora chamada Camila, também conhecida como Indiazinha, que é ex-presidiária, e esteve presa no mesmo presídio da Flor de Lis. De acordo com essa matéria, essa influenciadora teria dito que a Flor de Lis no presídio estava se relacionando intimamente com outra mulher. Isso repercutiu, foi parar até mesmo na televisão. Ela está aprontando no presídio, tudo foi fofocado por uma colega de cela, e isso que ela está fazendo já foi feito também pela menina que mandou matar os pais, a Richthofen, e pela queridinha que picou o marido, a Matsunaga. Isso até me lembrou do caso da Suzana, né, que tirou a vida dos pais e estava na prisão se relacionando com outra mulher. Só que, lógico, se tratando da Flor de Lis, que até hoje não assumiu a autoria do crime e se diz pastora, causa uma estranheza muito maior. E o ex-noivo da Flor de Lis, o Alan, que também é produtor musical e que já falou publicamente dos seus sentimentos pela Flor de Lis, já deu entrevistas sobre isso. E você está disposto a manter esse relacionamento mesmo com uma visita por semana? Estou disposto, muito disposto. Porque o nosso relacionamento não aconteceu de uma hora para outra. Foi algo que foi construído, né? Nos 7 meses que passamos com ela em liberdade, foi algo que marcou muito nossas vidas, não foi de repente. O nosso relacionamento não é de fachada. Claro. As pessoas te acusam de querer aparecer, de ter algum interesse financeiro nesse relacionamento. Ela era uma deputada federal quando vocês se conheceram. Quem é esse homem que se diz apaixonado por Flor de Lis? Olha, em relação a querer aparecer, nunca. Até porque eu sou muito tímido. Em relação à fama, é consequência, né? Afinal, é uma figura pública. Pois bem, o Alan mostrou indignação com essa notícia de que a Flor de Lis estaria se relacionando com outra mulher e olha só o que ele diz. E o Alan Soares, ex-noivo da Flor de Lis, pelo menos segundo que a própria Flor de Lis disse, embora que ele vai dizer algo diferente no seu pronunciamento, olha só o que ele falou. Indignação às emissoras e portais de notícia. Cadê as provas? Vocês jogam todo o trabalho de vocês no lixo, desmoralizando uma pessoa, postando algo tão sério e comprometedor sem provas. O país que vivemos é o que se fala sem provas. É o fato sobre uma pessoa? Repensem. A visito toda semana, inclusive hoje mesmo a visitei. Minha esposa está doente a semana inteira. Teve, segundo os médicos, um princípio de AVC. Está com dificuldades para andar e falar. É lamentável ver esse tipo de publicação. Repito, sem provas. Interessante que até aqui o Alan ele se assume como sendo o marido da Flor de Lis. Embora que a gente não sabe se isso é verdade, porque esse cara tem uma paixão assim platônica pela Flor de Lis. A gente não sabe se é verdade mesmo, se ele quer só proteger a Flor de Lis, ou se realmente eles estão tendo um relacionamento que eles não querem divulgar, porque foi assim no começo. No começo o Alan falou do relacionamento com a Flor de Lis e houve uma negação por parte da Flor de Lis. Até porque ela, sagaz como é, sabia o quanto pega mal isso, né?
Ela está namorando um cara mais novo, sendo condenada por ter tirado a vida do marido e já é presa namorando um outro cara bem mais novo. Tipo, tá na cara, né? Tá na cara que isso aponta para a culpabilidade dela, né? Então, assim, não sei se de fato o Alan, como ele alega, ele está tendo um relacionamento com a Flor de Lis e marital, conforme ele diz, né? A esposa dele. E a influenciadora Camila, que segundo as informações do Felipe Campos, teria saído dela a informação de que a Flor de Lis estaria se relacionando com uma outra mulher, a Camila, ela negou isso. Eu acredito que depois da repercussão envolvendo o nome dela e sabendo que a defesa da Flor de Lis poderia processá-la, ela recuou. Talvez se mantivesse a informação, mantivesse a identidade dela no anonimato, talvez não haveria esse recuo. Mas olha só o que ela falou, e ela de fato esteve no mesmo presídio que a Flor de Lis e na mesma cela que filhas da Flor de Lis. Olha só o que ela falou. A Camila respondeu o seguinte em um portal de notícia: eu nunca fiquei presa na mesma cela que ela, ficamos no mesmo presídio, nunca na mesma cela, e nunca falei que ela fica ou ficou com mulher. Ela também disse o seguinte em um outro comentário: observação, não fiquei na mesma cela que ela, não. Conheci ela sim, mas nunca fiquei na mesma cela que ela. Fiquei na cela das duas filhas dela. E eu particularmente não acho que o Felipe Campos iria inventar uma informação dessa do nada. E considerando o histórico da Camila, que ela esteve no mesmo presídio da Flor de Lis, que ela dividiu cela com as filhas da Flor de Lis, certamente ela sabe de muito das vivências da Flor de Lis dentro do presídio, ela sabe. Hoje a defesa da Flor de Lis se manifestou, mas não confirmou nada a respeito dessa matéria do Felipe Campos, nem abordou sobre isso, mas confirmou alguns boatos que estavam circulando de que a Flor de Lis teria sofrido um AVC. E hoje a defesa dela confirmou que de fato isso é verídico. Flor de Lis sofreu um derrame. Olha só o que a defesa falou e na sequência eu quero abordar sobre algo sombrio por trás disso tudo. Dá uma olhada. Eu gostaria de aqui declarar que são completamente verdadeiras as afirmações que estão sendo publicadas nos grandes meios de comunicação no dia de hoje acerca do AVC sofrido pela pastora Flor de Lis dentro da unidade prisional Talavera Bruce. O estado da pastora realmente é grave, inspira cuidados urgentes e a defesa no dia de hoje vai trabalhar, né, junto ao juiz de execução, da vara de execução, no sentido de tentar a transferência da pastora para uma unidade de saúde que dê conta do seu atendimento. Porque os próprios médicos da UPA que a atenderam declaram que a UPA não tem recursos suficientes para tirá-la do estado que ela está, né? Então a UPA é a UPA de dentro do sistema prisional, de dentro de Jericinó, e é uma unidade de pronto atendimento, que não dá conta do tratamento mais complexo que ela necessita nesse momento. Então, a defesa vai trabalhar para que essa transferência para uma unidade que dê conta seja feita. Num primeiro momento, nós estávamos pensando em transferi-la para uma unidade particular, porque ela teria plano de saúde, mas a família nos avisou que há alguns meses deixaram de pagar esse plano por falta de recursos e hoje ela não tem mais acesso a esse tipo de tratamento, né? Então, nós vamos, no dia de hoje, fazer esse trabalho no sentido de dar uma resposta a essa situação de saúde. Nós não achamos justo que a pastora Flor de Lis não tenha um atendimento digno, né? Como não achamos justo que nenhum outro preso, que ninguém fique numa situação como a que ela está vivendo, né? Nós estamos aí no momento que o próprio STF, o CNJ, né, lançaram aí o programa Pena Justa, que é um programa que diz que tem que ter dignidade para as pessoas que estão presas. É bom deixar claro que Flor de Lis é uma presa, ela foi condenada, mas em primeira instância, né, não existe trânsito em julgado, ela ainda tem recursos, né, que estão sendo manejados e não achamos justo que ela viva essa situação. Achamos, inclusive, que ela deveria estar em casa, numa domiciliar, onde ela poderia ter atenção dos seus familiares e tratar de forma digna a sua saúde. Mas, nesse momento, o nosso foco é a sua transferência para uma unidade de saúde que dê conta de atendê-la. E assim, gente, se realmente os médicos do presídio confirmarem que a Flor de Lis sofreu um AVC, ela precisa ser submetida aos cuidados necessários para lidar com essa demanda. E eu falo se, porque a gente sabe que desde o início a defesa da Flor de Lis quer alegar que ela tem algum tipo de problema de saúde para conseguir para ela uma prisão domiciliar ou algum outro tipo de prerrogativa. Eu confesso que eu sou leigo em questões jurídicas. Eu não sei se um problema muito incapacitante
poderia dar à Flor de Lis essa prerrogativa, embora que eu já vi alguns casos de que, por conta de problemas de saúde, o indivíduo teve acesso a uma prisão domiciliar. Então é importante os médicos atestarem se realmente a Flor de Lis passou por um derrame. E entra aquilo que eu falei para vocês já em outros vídeos, né? Quando eu falo que a conta chega, e quando chega, vem de uma vez só. Porque eu entendo que a Flor de Lis, ela já tinha problemas de saúde antes de ser presa. E quando estourou toda a bomba, que ela se tornou suspeita e tal, ela começou a lidar com diversos tipos de problema, tomava remédios controlados, e de repente ela sai de uma vida confortável. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a pessoa que cresce em uma vida desfavorecida e automaticamente o seu cérebro está adaptado a essa realidade de vida é uma coisa. Agora você, quando você está em um trono, em uma vida muito confortável, e você cai para uma vida totalmente desprovida dos privilégios de outrora, isso é muito difícil de lidar, isso aumenta o peso, aumenta a pressão psicológica, e aconteceu com a Flor de Lis. Estar em um presídio, alguém que tinha uma vida muito confortável, alguém que tinha uma legião de fãs, e agora a maioria das pessoas do seu público se voltou contra ela. É a minoria das pessoas que acreditam em Flor de Lis. E está vivendo dentro da rotina de um presídio, que é uma rotina cansativa, exaustiva para a mente, monótona, e afora que sem perspectiva de sair. Ela foi condenada a 50 anos de prisão. Então, assim, 20 anos que ela ficar presa em regime fechado, acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. Então, assim, é uma realidade muito difícil de lidar e que vai deteriorando o psicológico dia após dia. E isso pode sim corroborar para que a Flor de Lis tenha outros problemas, como o próprio AVC que a defesa dela está alegando. E entra o que eu já falei diversas vezes aqui no canal, e eu faço igual o apóstolo Paulo. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. E é bom que isso é didático. Não vale a pena você usar o nome de Deus para manipular as pessoas, usar as cores de Deus para atingir os seus objetivos e ambições, porque cedo ou tarde a conta chega, e quando chega é terrível. E referente à informação do início sobre a possibilidade da Flor de Lis estar se relacionando intimamente com a mulher, eu não descarto essa possibilidade considerando o histórico da Flor de Lis, e não sou eu que estou dizendo. Tem um camarada que é especialista no caso da Flor de Lis, e ele afirma que a Flor de Lis levava uma vida promíscua, uma vida libidinosa. E considerando que após o encarceramento ela não pode ter essas experiências como antes, ela tem que se limitar a uma visita íntima, considerando que outrora, a seu bel prazer, a hora que ela quisesse, ela poderia desfrutar de tais deleites, eu não descarto dela ter usado agora, encontrado um paliativo, que seria um relacionamento com uma outra mulher. Eu acho verossímil essa possibilidade diante do histórico que a Flor de Lis tem. E olha só o que esse camarada que é especialista no caso da Flor de Lis falou. E isso aqui, gente, isso aqui é muito sombrio. E é o que está por trás de tudo isso. Dá uma olhada. Eu acho a Flor de Lis, respondendo logo a pergunta direta, eu acho ela a pior de todas, porque eu começo logo pela sentença. A Flor de Lis foi sentenciada em 50, a Elise em 16 e a Suzane em 40. Você fez mal a quem? Se você matou os meus pais, eu acho que sua maldade ela é X. Ela é muito grave. Mas você matou os seus pais. Sim. Mas a Flor de Lis, ela não matou só o marido dela. Ela tem um histórico de crimes sexuais que vem desde essa época. Ela se junta com o Anderson e monta uma organização criminosa que ela chamava de família. E tinha uma relação promíscua, muito aberta entre mãe e filha. Simone é filha legítima, e ela namorava o Anderson. E falava, nossa, ele transa muito bem. Nossa, mãe, ele tem um pau enorme. E aí a Flor de Lis começava a ficar interessada por conta dessas resenhas que a Simone passava pra ela. E esses foram os caminhos que levaram Flor de Lis à ruína, como se vê neste dia. Esse é o triste fim de Flor de Lis. Eu não duvido dos problemas psiquiátricos que ela possa ter diante do seu histórico, das suas experiências e as suas vivências dentro do cárcere. Agora, se ela teve um AVC ou não, obviamente que os médicos irão validar qual é de fato a condição clínica dela. Eu sei que a defesa dela vai militar avidamente para que ela consiga algum tipo de prerrogativa, algum privilégio ou uma prisão domiciliar a partir da gravidade do quadro clínico da Flor de Lis, que nós de fato não sabemos ainda. E eu vou acompanhar isso aqui no canal, como é que a Flor de Lis está,
se isso pode evoluir algum tipo de problema. Nós iremos abordar sobre isso aqui. Mas esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Deus abençoe você e sua família. Deixa a tua opinião nos comentários. O que você pensa sobre isso? E vou deixar você com a oportunidade que está fazendo a diferença para muita gente. E pode fazer para você também. Isso aqui pode te ajudar. Presta atenção nisso aqui. Você sabia que agora, nesse contexto de crise, enquanto eu estou gravando este vídeo, tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro no conforto da sua casa, com um simples celular conectado na internet, e não estão tendo o mesmo esforço que eu aqui em gravar este vídeo. Isso sem gravar vídeo, isso sem se expor. Eu vou te mostrar neste vídeo o verdadeiro conceito de uma renda extra de forma realista e honesta. Dentre outras coisas, esse método envolve também um programa que a Shopee criou, que está enriquecendo muita gente, onde você pode indicar um produto que já está à venda na plataforma, sem precisar comprar nada, sem precisar de loja, sem precisar das suas redes pessoais. O que você vai precisar é de um celular com conexão na internet e de 30 minutinhos do teu dia. E esses 30 minutinhos são importantes porque dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com o direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, esse método ele é para você. E você pode começar ainda hoje. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem um QR Code, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a todas as informações e aproveita que essa pode ser a tua chance.